Eu vou conversar com a Tatiana de Andrade Barbarini, aqui da cidade de Mogi-mirim, que é graduada em Ciências Sociais, doutorada em Sociologia e autora do livro que envolve também as crianças. A criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O livro da Tatiana é resultado de uma dissertação de mestrado definida e aprovada em 2011 na Universidade Estadual de Campinas. Ela já lançou o livro no último dia 23 de março, aqui em Mogi-mirim, na Associação Comercial e Industrial, na sede da ASSIM. A criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na sociedade contemporânea propõe uma busca do que há de social nesse transtorno. Analisa o transtorno quanto a um fenômeno histórico, social, cultural, econômico e até político, tendo como pano de fundo a compreensão do significado da infância contemporânea e das exigências sociais que permitem classificar uma criança como desatenta ou como hiperativa. Essa entrevista pode ajudar, inclusive, a senhora que tem o filho em casa e que é muito agitado, que às vezes é palco de reclamação na escola, pode estar acontecendo alguma coisa. Vamos prestar bem atenção nisso. Tatiana, vem para cá, por favor, bem. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E parabéns pelo tema, que é fantástico. Obrigada. Vem mais para cá um pouquinho, por gentileza. A gente preparou algumas perguntas para a Tatiana. Esse transtorno, ele é um assunto que vem ganhando destaque? E por quê? Sim, cada vez mais nós escutamos falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com a sigla TDAH, ou simplesmente hiperatividade, que é a forma mais recorrente pela qual ele é tratado. E quando eu comecei minhas pesquisas, eu comecei lá em 2006, foi até certa coincidência, né? Eu estava terminando minha graduação e tive a oportunidade de começar um trabalho no ambulatório de psiquiatria infantil. E os médicos, os chefes desse serviço, eles nos informaram, a grande maioria das crianças que nós atendemos aqui tem TDAH. Até então, né, como eu disse, eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa condição psiquiátrica. E com o decorrer do trabalho, nós percebemos que as crianças eram realmente muito agitadas, era bastante cansativo, era difícil lidar, porque eram várias crianças no espaço pequeno. Se uma criança já é difícil, né? Exato, imagina várias, né? Mas aí uma questão começou a me incomodar. Sim, era difícil, nós estávamos vivenciando a dificuldade nós víamos que a criança tinha um sofrimento, né? Nós não sabíamos de onde vinha aquele sofrimento, mas nós percebíamos. Mas a questão que me incomodava era, essas crianças são agitadas, mas o que determina com que ela seja diagnosticada com um transtorno mental, porque o TDAH é classificado como um transtorno mental, e ser tratada principalmente por meio de medicamentos, a tão conhecida Ritalina. Então eu comecei uma pesquisa de mestrado no mesmo ambulatório, e daí desse mestrado eu publiquei o livro, né, o livro que foi lançado. E o que me motivou, uma das questões, foi exatamente essa. Por que esse transtorno, nessa condição, é cada vez mais encontrada na sociedade contemporânea? O que está acontecendo, né, afinal de contas? Pelo olhar da sociologia, que foi o que eu usei, o que eu uso até hoje, eu consigo colocar algumas questões em outra perspectiva. Porque pela psiquiatria, a psiquiatria hegemônica, vamos dizer dessa forma, porque existem várias perspectivas dentro de um campo de saber, ela define o TDAH como um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que tem neurotransmissores, né? Partes do cérebro que não funcionam como deveriam, e isso acarreta o desenvolvimento de sintomas, a hiperatividade, a desatenção e a impulsividade. Pelo olhar das ciências sociais como um todo, e particularmente da sociologia, nós conseguimos perceber que, sim, não entram na questão de contestar se há ou não uma disfunção cerebral, mas o que mais
existe em torno dessa questão. E aí entram as relações sociais, as exigências sociais em relação à criança, como a criança deve se comportar. O comportamento dos adultos. Do comportamento dos adultos, exatamente. E então o que eu poderia dizer é que a definição psiquiátrica para o TDAH, ele dá uma resposta para tantas mudanças sociais que estamos vivendo hoje. Mudanças na constituição da família, nas exigências que a escola tem que responder, né? Novas responsabilidades que a escola tem com relação à criança e até mesmo novas formas de ser criança, novas infâncias. E esse recorte neurológico, psiquiátrico, dá uma resposta. Do meu ponto de vista, é uma resposta. Existem outras. Então, essas outras respostas também têm que ser investigadas. E essa difusão, o TDAH ganha tanta evidência exatamente por isso. Como vivemos mudanças e estamos nessas mudanças, é muito difícil a gente fazer uma história do presente, dizer exatamente, responder, explicar exatamente o que está acontecendo. Quando alguém diz, olha, é isso, então isso conforta, é claro, porque está dando uma resposta para um sofrimento mesmo, porque os pais sofrem, os professores sofrem e as crianças sofrem também, principalmente com o estigma que elas recebem, né? Um preconceito. Que ainda existe, né? Que ainda existe. Como no caso do Dia do Autista, que a gente mostrou aqui, o preconceito ainda é um problema social sério, né? Sim, sim, com certeza. Neste caso não é diferente, né? Não, não é. Eu já conversei com muitas crianças e todas elas, a grande maioria pelo menos, dizia: meus colegas me chamam de inútil, de idiota, de eu sou louco. Olha só. Os professores, muitos, eles se sentem de mãos atadas porque eles não compreendem, né? Como eu estava falando, eles não compreendem que mudança é essa e acabam, alguns, não por maldade, não por má intenção, mas acabam deixando a criança de lado e a criança sente, ela diz, o professor poderia me ajudar de outras formas. Então, como tem essa resposta, né, esse tipo de resposta, e é cada vez mais acessível, então eu encaro o TDAH como uma condição que ganha grandes proporções, grandes destaques, principalmente por isso. As mudanças sociais e uma resposta que vem de fora, no caso da psiquiatria, que tenta explicar e tenta dar uma solução para um problema, para um suposto problema. Quer dizer, não é uma frescura, né? Não. A gente precisa entender, ter essa sensibilidade. Os pais que estão nos acompanhando nesse momento, não é uma manha da criança, às vezes esse comportamento é neurológico, né? Às vezes é neurológico e às vezes, isso eu estou falando do meu ponto de vista, eu tento ver esses comportamentos como uma espécie de resposta. Né? Quando eu olho para a criança que está se comportando de uma forma inadequada, segundo os padrões sociais, eu percebo que ela está tentando dizer alguma coisa. Não com palavras como um adulto faria, mas ela está resistindo a, por exemplo, um modelo escolar que ainda é muito rígido e que se confronta com outras formas de infância, de ser criança. As crianças têm acesso ao computador, à tecnologia, precocemente. E então, em casa, ela tem, né, esses vários focos de distração, né, de distração mesmo, e chega na escola, ela tem uma outra exigência. Ela tem que se concentrar, ela tem que ter bom desempenho, isso é fundamental. E às vezes a criança tem outras formas de demonstrar criatividade, de aprender, que não estão dentro da escola. Então eu percebi isso em várias crianças com quem eu conversei e que tinham o diagnóstico ou também não tinham, mas elas eram de alguma forma classificadas dentro da escola, seja por uma exclusão física dentro da sala de aula, seja por um rótulo mesmo, essa criança é desinteressada, essa criança não quer nada com nada.
E quando a gente tem esse olhar externo, né, a gente não tem as exigências do professor, por exemplo, de ter que dar conta de 40 alunos dentro de uma sala, a gente consegue ver essas outras manifestações da criança como uma resposta mesmo a um modelo fixo de aprendizagem e de exigências sociais, principalmente em relação ao rendimento, ao desempenho escolar, social, ter amigos, ter muitos amigos, ter bons amigos. Isso tudo, do meu ponto de vista, influencia bastante a rotulação, o dar um diagnóstico para as crianças. Quer dizer, a gente vive numa sociedade que não está preparada para lidar diretamente com essa inclusão social que eu acabei de mostrar aqui e citar, que a gente vê na prática, né? Existe uma necessidade de se sair do papel e de se levar à prática essa questão. E as escolas não estão preparadas para isso. Infelizmente, o nosso modelo de ensino público não é o mais apropriado. Como você bem citou, existe uma classe que a professora tem que dar conta, o professor tem que dar conta, né? E muitas vezes são casos isolados, o aluno precisa de uma atenção especial, né? Sim. E eu também vi muitas ideias boas dentro da escola, né? Mas nós estamos falando de uma instituição que já está fixada, já está constituída lá desde o século XIX. Então, mudanças dentro dessa instituição são lentas, demandam esforço dos professores, enfrentamento também, porque nós temos algumas... a estrutura da instituição é rígida, impede algumas atividades. E uma coisa que eu acho fundamental, que eu aprendi muito nesses anos de pesquisa, recentemente eu terminei o doutorado sobre o mesmo tema, então já são mais ou menos 10 anos pesquisando o tema. Eu aprendi muito a ouvir as crianças. Eu acho que nós adultos temos ainda uma visão, não digo errônea, mas uma visão um pouco... Bom, vou tentar explicar para achar a palavra. Nós achamos que a criança, ela simplesmente reproduz as relações da sociedade. Não, ela entende o entorno. Ela entende o que os adultos falam sobre ela. Eu presenciei vários episódios em que os pais ou os professores falavam da criança, não boas coisas, e a criança ouvia. Na presença da criança. E ela sabia o que estava sendo dito sobre ela. E dava para ver no rosto dela que ela... Estava atenta àquilo. Estava atenta, e ela ficou bastante sentida. E aparentemente o adulto não se deu conta disso. Estava ferindo os sentimentos. Porque crianças não entendem de assuntos de adulto. Não é completamente mais verdade. Sentimentos, né? Sim, então assim, o ouvir a criança, dialogar com a criança, dar espaço para ela contar, mostrar a percepção de mundo que ela tem, eu acho que é muito importante também. Assim, na minha humilde opinião, é uma hipótese, essa é uma possibilidade de mudança. Esse diálogo entre o adulto e a criança é uma centelha da mudança. E uma chave social para melhorar o mundo, né, Tatiana? Sim, seria... Você lançou o livro no dia 23? Isso. No dia 23. Quem tiver interessado em se aprofundar mais no assunto, para obter o seu livro, sim, como é que faz? Bom, o livro ele está sendo vendido pela internet, basicamente. A editora, a Paco, é uma editora de Jundiaí. Ela tem lá no site dela, se não me engano é www.pacoeditorial.com.br. É só colocar no Google que, é mais fácil, que encontra. O Dr. Google mostra tudo para gente. Exatamente. Então é possível comprar por lá. Também encontra via internet, na Livraria Saraiva e na Livraria Cultura, mas também é possível entrar em contato comigo, que eu consigo... Facilita, eu consigo Tatiana, fazer a compra. A sua dissertação de mestrado, ela foi direcionada exclusivamente para a bancada que te avaliou ou exatamente para o público em geral? É uma boa pergunta. Eu tentei fazer um trabalho para o público em geral. E para a academia também, porque... Que é um caminho bem difícil, né? Muito, é bastante difícil. Porque as minhas pesquisas, elas estão numa interface entre a sociologia, né, as ciências sociais, a educação e a saúde.
poucos trabalhos têm sido desenvolvidos nessa interface a partir da sociologia, a partir de um instituto de ciências sociais, de filosofia. Então, o foco na academia, na área acadêmica, foi para desenvolver um novo olhar sobre essa interface e trazer a criança para as pesquisas sociológicas, porque ainda é muito novo na sociologia, coisa de 1 ou 2 décadas somente, que coincide com a ascensão da criança à cena social. E para o público também, em geral, eu tentei colocar termos um pouco mais simples ou explicar os termos técnicos. É claro que não fica 100% claro, porque é um trabalho científico, mas para o público em geral, porque eu acho que é um tema muito relevante, né? Como a sua primeira pergunta, é um tema que cada dia mais a gente ouve falar sobre esse tema e a gente ouve várias opiniões. Existem disputas de saber dentro das discussões sobre o TDAH. Então, eu acho que é muito importante a população como um todo ter diferentes informações e criar a sua própria crítica, vamos dizer assim. Sem dúvida. A Tatiana tem conteúdo e estudo de 1 década para a gente falar aqui um programa inteiro. A chave social para mudar essa questão mundial que nos agrega e para melhorar realmente o nosso planeta. A chave é lidar com as crianças. E o caminho é esse. Qual que é o título do seu livro? A Criança com TDAH na Sociedade Contemporânea, Redefinindo Representações. É só digitar no Google aí, você vai encontrar. A editora é a Paco. Paco Editorial. Paco Editorial, você vai encontrar lá o livro dela. Pode entrar em contato com ela via Facebook, redes sociais, sem problema, né? Sem problema, e-mail. Principalmente você que está se especializando na área aí, buscando formas de se especializar, tá aí uma boa plataforma para você seguir, viu? Tatiana Andrade Barbarini, filha do conhecido contador Newton Barbarini. Meu pai, Alair Bellini. Seja a portadora do abraço a ele. Pode tá deixar. Bom? Muito obrigado, Tatiana. Foi um prazer conhecê-la. Obrigada. Boa sorte, parabéns aí pela sua dedicação. Obrigada pela oportunidade. Estamos aqui sempre com a SEC TV, viu? Obrigada. Gente, não é fácil não, viu? Defender uma tese dessa, 10 anos de estudo, de muita dedicação, não é fácil não, pode ter certeza que a dedicação foi plena aí, pode ter certeza disso, viu?